Aê, Diego! Beleza pura, tudo Boa bom, noite, Lucas? vencedor! Que maravilha estar aqui, meu irmão! Maravilha demais, muito bom. Fico extremamente feliz e honrado de conversar contigo nessa noite. Eu fico muito feliz pelo convite. Cada convite que eu recebo, de fato, é uma oportunidade de poder levar às pessoas mais informação, mais inspiração, mais ferramentas. E quando você me fez o convite, eu jamais poderia recusar, né, pelo trabalho que você faz, o brilhante trabalho que você desenvolve. E o meu propósito é exatamente isso, né, de poder avançar cada vez mais, conectar com boas pessoas. Fiquei muito feliz pelo convite e estamos aqui juntos. Que bom, vamos lá. Muito show, muito show. Antes disso, pessoal que está entrando aí, já aperta assim nesse aviãozinho aqui para compartilhar com o máximo de pessoas, porque o conteúdo que o Lucas vai estar compartilhando agora, eu tenho certeza que vai agregar muito valor na sua vida. Tenho certeza absoluta disso. Então, Lucas, já para começar, queria te fazer uma pergunta que eu tenho certeza que é muito valiosa, que muitas pessoas têm vontade de te perguntar. Quanto tempo você demorou para sair do início e conquistar o título do maior palestrante do Espírito Santo em 2019? Obrigado. Primeiro, assim, antes de você responder suas perguntas, eu quero agradecer que eu amo ser perguntado. Por quê? Às vezes estou dizendo algo que para mim é muito importante, que para mim faz um sentido enorme, mas não é o que as pessoas gostariam de saber. Então eu fico muito feliz quando as pessoas me perguntam, interagem querendo saber sobre a minha carreira, sobre a minha trajetória, porque de fato são perguntas que podem ser relevantes para o público. Quando você me pergunta Sim, isso, talvez inúmeros seguidores meus, né, gostaria de saber e não tiveram a oportunidade de perguntar. Mas vamos lá então. Eu sou palestrante, atuo como palestrante há 10 anos. Né, há 10 anos atuo como palestrante. Eu comecei lá em 2009, eu fiz 10 anos, na verdade, o ano passado. Demoraram, sim, já resumindo, 10 anos para alcançar o título de maior palestrante do Espírito Santo. Só que eu escolhi, eu larguei toda a carreira profissional, todo um vínculo como professor que eu tinha, somente a partir de 2015. Então eu preciso contar um pouco a história para você, a história do palestrante vencedor. A maioria das pessoas que me acompanham pelo meu perfil já conhece um pouco a minha história, você acha que você já conhece também. Uma pessoa que vem do sim. interior, que foi alfabetizado somente aos 17 anos, que teve acesso à educação Caramba. somente depois de adulto. E aí, quando eu fiz a minha primeira faculdade, lá em 2007, eu terminei minha primeira faculdade, fiz administração, pela uma faculdade lá em Venda Nova do Imigrante, eu comecei a ser chamado às escolas para contar a minha história. Né? As escolas me chamavam para eu contar um pouco sobre a minha trajetória, o que eu tinha feito, que as pessoas não acreditavam, Diego, assim, que aquele menino do interior tinha conseguido formar, tinha conseguido fazer a primeira Sim, faculdade. E eu carrego, que é a primeira vez que eu estou mostrando isso, nem no meu perfil nunca mostrei, eu carrego esse anel, é emocionante para mim. Desde 2007 eu tenho esse anel, porque caramba. ele é a consagração para mim da minha história, de tudo que eu vivi, de tudo que eu plantei durante a faculdade para chegar ao meu maior sonho de vida profissionalmente, que era ser palestrante. E a história começou, eu comecei a ir às escolas em 2009. Então não é que eu era já um palestrante, mas eu considero já que eu já era palestrante ali, né? Então eu ia às escolas para contar a minha história, as professoras, as diretoras falavam, conta aí, Lucas, para os alunos, especificamente aqueles que estavam formando o terceiro ano, uma história de Sim. motivação. E era muito engraçado, Diego, porque eu lembro que o mesmo slide que eu usei lá na faculdade, na minha monografia, eu comecei a usá-los durante as minhas apresentações como palestrante já, Lucas Fonseca. Então eu falava sobre motivação intrínseca, motivação extrínseca, pirâmide de Maslow, todas essas estruturas que eu iria trabalhando, eu comecei a apresentar como palestrante. E aí, mas já trabalhava, me tornei professor, fui servidor público durante 12 anos, e aquilo foi crescendo. Quando chegou em 2015, especificamente em 2015, eu já não conseguia mais conciliar minha carreira como professor e palestrante. Eu já tinha tanta demanda para palestra, e morava ainda no interior do Espírito Santo, já tinha tanta demanda que eu falei, não, agora eu vou fazer uma escolha. E foi o momento mais importante que eu decidi largar tudo para viver a carreira de palestrante, que é a minha missão de vida, é o que eu amo fazer, é o que me move estar aqui todos os dias. Caramba, essa história eu acho fantástica, porque a maioria das pessoas acham que por você já ter esse nível, estar nesse nível, acham que você já começou desse jeito. E não, você veio do Exato. interior,
foi alfabetizado aos 17 anos. Disso eu não sabia, olha só. Então, isso é para mostrar o quê? Que todos também podem, todos também podem. E qual foi a virada de chave que despertou isso em você? Que falou assim, eu vou viver disso. Na verdade, em 2015, como eu falei, já tinha assim, um certo cachê pelas minhas palestras, etc. No início eu fazia tudo voluntário. Outra coisa, eu já fiz muito palestra a R$50, a R$100, a R$200, porque eu adorava, e eu sinto até saudade disso, as cestas que eu ganhava no final das palestras, era a coisa mais emocionante que tinha. Então, em 2015, eu busquei as ferramentas de desenvolvimento humano. Então, de 2009 até 2015, eu vinha ali de uma forma mais amador mesmo, contando a minha história, apresentando um pouco da minha história para as pessoas, muito mais inspiracional, né? Quando foi em 2015, o primeiro curso de desenvolvimento humano que eu fiz foi PNL, Programação Neurolinguística, né? E quando eu fiz PNL, aí sim eu tive todas as ferramentas que eu precisava para eu tomar decisão barra ação. Porque não adianta só decidir também, tem que ter ação, né? Exato. Então, em 2015, aí eu formei em PNL no dia 30 de junho de 2015. No dia 1º de julho, eu fui lá pedir demissão do meu emprego. Eu nem aconselho as pessoas a fazerem isso. E aí eu lembro que eu cheguei e falei, eu vou viver o meu projeto de vida. Eu não tinha ainda uma estrutura grandiosa, eu ainda não era, né? Eu era conhecido na seara de 12 cidades ali, né? Mas não era conhecido como a Deixa Parte eu sou agora. E aí foi muito bacana aqui, a coisa que você fala assim, que as pessoas, o Lucas é o maior palestrante do Espírito Santo. Isso não foi do dia para a noite, isso demorou 10 anos para chegar a esse título. E tem uma frase minha, que estou vendo inúmeros seguidores meus que estão chegando aí, e eu falo sempre nas minhas palestras, querem as nossas medalhas, mas não querem as nossas cicatrizes. Querem ser quem nós somos, querem ter o que nós temos, mas não querem passar o que nós passamos. Então a minha história foi sim uma história de muita superação. Não é à toa que eu sou conhecido como vencedor pelo fato de eu ter vencido mesmo, né? E aí o que me fez virar a chave mais? Primeiro que dentro de mim, eu experimentava e ainda experimento, graças a Deus, um anseio muito grande de inspirar pessoas. Um anseio muito grande de levar para as pessoas inspiração. Porque eu tenho uma crença, Diego, que motivação vem de dentro. A gente inspira as pessoas. Motivação ou a pessoa tem ou ela não tem, ela vem de dentro para fora. Quando chegou nesse momento que eu fiz a PNL, que eu tive mais ferramentas e eu já tinha um desejo grandioso, né, de viver meio de palestra, aí eu fui viver só disso. E aí consegui crescer muito na cidade aqui no interior do Espírito Santo, chamada Venda Nova do Imigrante, uma cidade que eu me tornei muito conhecido ali. E aí criei o meu método, né, que é o método MAP, que eu falo que é o melhor treinamento de alta performance do Brasil. E aí o método foi crescendo. Quando foi em 2017, eu mudei para Vitória. E aí estou morando em Vitória desde 2017. Foi muito bacana. Muito bacana. Interessante demais, interessante demais. Obrigado. Eu vi um detalhe que você falou que eu achei muito interessante, que chegou um momento que você pediu demissão, exoneração do seu emprego. E eu acredito, não falando totalmente nesse fato de exoneração, demissão, mas a maioria das pessoas cria uma limitação e não consegue romper ela na vida. E não consegue passar para o próximo nível e sempre ficam lá presas naquilo, nas mesmas condições que elas sempre estavam. Qual o fato interessante que você aconselha para as pessoas romperem essa parte aqui, para passar para um próximo nível, para viver o seu propósito, para viver uma coisa incrível na vida? Primeiro é buscar ter clareza do que você realmente quer. A grande maioria das pessoas não avança, não rompe esse paradigma, porque elas estão presas a uma falta de clareza do que realmente querem. Algumas pessoas vivem se vendendo de alguma forma pelo que eu chamo de ganho secundário. O que é ganho secundário? Aquilo que você ganha para não viver seus sonhos. Eu tenho uma pergunta, eu vou fazer para todos vocês que estão assistindo agora essa live, que vão assistir gravado depois. A minha pergunta é a seguinte: quantos te pagam para você não viver seus sonhos? Quantos estão pagando você para você não sonhar e não viver essa realidade que você tanto almeja? E aí que vem o que faz as pessoas romperem esse paradigma é o fato de você querer tanto aquilo que você almeja para sua vida com a mesma intensidade que você quer respirar. Quando você quer algo com a mesma intensidade que você quer respirar, Diego, não há quem no mundo que vai impedir você. Por isso que eu sou autor da frase: o céu não é o limite, é o alvo. É o alvo. Porque realmente nós não temos limite. E quando você tem clareza do que você quer,
todo um caminho começa a ser mobilizado em prol do seu objetivo. Então, o que faz as pessoas não romperem esse paradigma é a falta de clareza. Desculpa. Quando eu me tornei palestrante, eu já imaginava assim, o Estado vai me conhecer, eu serei o maior do Estado, agora estou na meta de ser um dos maiores do Brasil, ele vai abrir o mercado agora em São Paulo, tenho rodado diversos estados do Brasil e levando inspiração. Então, essa clareza que eu tenho muito com a minha carreira, é a clareza que todos nós precisamos ter, faz você romper todo e qualquer paradigma. Que eu chamo isso também de zona de expansão. Existe uma coisa chamada, um nível de conhecimento que você já deve ter ouvido falar, que é liderança situacional. Eu tenho a zona do entusiasmo, a zona da excelência, a zona de conforto. A grande maioria das pessoas vivem na zona de conforto e a zona de expansão. Quando você vive na zona de expansão, você quer sempre mais. Você sabe que você tem capacidade para mais. E aí, quando você tem, de uma forma muito convicta, o que você realmente quer na vida, você começa a conectar com pessoas que te inspiram. Você começa a ter clareza de onde você quer chegar. Você começa a descobrir qual caminho você precisa percorrer para você alcançar. E aí, quando você não tem ainda aquele resultado que você quer, você pensa assim, eu não cheguei lá ainda, mas já estou no caminho. Não tem nada mais motivante que isso. Perfeito, caramba, que lições você acabou de entregar. Agora uma pergunta de ouro também que eu acho que muitas pessoas querem saber. Quais foram as maiores dificuldades que você encontrou pelo caminho? Ah, obrigado. Tô adorando suas perguntas, tá? Parabéns aí. Dá pra montar um talk show. Você faz isso. Dá mesmo, hein? As maiores dificuldades, vou falar assim, lá no passado, quando tudo começou, a maior dificuldade que eu enfrentei era convencer de alguma forma as pessoas que era possível o meu sonho. Não que nós tenhamos que convencer alguém que tudo é possível. Só que quando você não tem ninguém acreditando em você, o caminho fica muito mais árduo. Tem uma parte da minha carreira, da minha trajetória, que eu conto ela sempre, e é uma coisa que eu ainda não encontrei alguém que tivesse essa experiência. Todos os grandes palestrantes do Brasil, os grandes artistas, eles sempre contam assim, quando eu comecei, estava lá na primeira poltrona, falando de tal, minha mãe, meu pai. No meu caso, não teve isso, assim. Talvez a maior dificuldade era isso. Eu acreditava na minha capacidade, eu sabia que eu era capaz, que eu ia chegar, mas fazer as pessoas enxergarem que eu não era um lunático, que exatamente fazia sentido o que eu estava falando, que tudo que eu acreditava era possível. Então, a grande habilidade de fazer com que as pessoas conectassem com o que eu realmente acreditava foi a maior dificuldade. Só que aí também veio várias dificuldades, por limitações financeiras na época, morava no interior, a dificuldade de acesso à informação era mais difícil para mim. Então, foram inúmeras dificuldades. Mas essa de fazer com que as pessoas acreditassem no meu projeto, talvez foi a maior. Bacana, bacana demais. Outra coisa que eu queria falar também sobre network. Eu vejo que você pratica muito essa palavra e foi o que me fez chegar até você. Ah, que bacana. Porque uma coisa muito interessante nesse network que é o quê? Você sempre está conectado com pessoas que querem conseguir o mesmo propósito que o seu. Se conectar às pessoas que querem ter um propósito. E, para isso, eu percebo que esse relacionamento é muito importante. E você considera isso de alta relevância também na vida? Esse networking ajudou você? Talvez seja o que é mais relevante na vida. Se você me perguntasse, Lucas Fonseca, qual o seu maior patrimônio? Meu maior patrimônio é minha rede de contatos. Né? São as pessoas com as quais eu convivo, né? As pessoas com as quais de alguma forma me inspiram, de alguma forma. Então, assim, para mim, talvez seja o pilar mais importante para o crescimento pessoal ou profissional é o network. Eu pertenço a um grupo aqui em Vitória, né, que é um grupo de network chamado BNI, que é um grupo mundial, né, uma rede de network incrível, que é somente para conectar empresários, cada um apresenta o seu trabalho e, consequentemente, gera negócio um para o outro. E aí, nesse grupo, eu aprendi muito sobre network, porque às vezes, Diego, há uma distância muito grande entre aquilo que a gente aprende na faculdade e aquilo que a gente vive na prática. Na prática, a teoria é outra. Quando eu me tornei empresário, eu sou empresário desde 2015, eu tenho 2 empresas. Não sei se você sabe que eu tenho uma meta e uma certeza que até 2030 eu terei 10 empresas. Eu tenho 2 até hoje. E aí, por exemplo, já era formado, formei em administração, depois formei em pedagogia, etc e tal, e achava assim, uau, estou super pronto para ir para o mercado de trabalho e ser líder, e abrir uma empresa. Então, mas a maestria como empresário veio muito na prática, porque na prática a teoria é outra.
Por que eu estou falando isso? Network é muito além do que o significado da palavra traz. É de fato você aprender a relacionar com as pessoas. É de fato você ser estratégico e perceber com quem eu devo me conectar e quais benefícios, o que eu estou buscando dentro dos meus pilares de vida com a outra pessoa. É uma expansão do meu negócio? É de fato dinheiro como parceria? É rede de contatos? É maestria? É uma expertise que alguém tem e eu não tenho? Eu criei uma frase, não sei se você a conhece, que diz exatamente o seguinte: quem quer ser bom em tudo, se torna excelente em nada. Não adianta você querer ser bom em tudo. Tem um monte de coisa na vida que eu sou péssimo, e tá tudo bem. Mas eu considero uma habilidade de relacionar com pessoas. Então o networking, respondendo a sua pergunta, do meu ponto de vista, se apresenta como uma grande ferramenta para você conectar com pessoas que possuem habilidades que você não tem. Ninguém é bom em tudo. As pessoas não são boas ou ruins, as pessoas possuem habilidades diferentes. Você pode ter uma habilidade que eu não tenho, eu posso ter uma habilidade que você não tem. Quando eu me relaciono, eu faço networking com você, nós vamos todos para a mesma página, porque um está complementando a outra. Então eu faço sim muita apologia a, de fato, a ideia de ter um networking, de expandir cada vez mais. Quando eu vim para Vitória, eu não conhecia ninguém aqui, Diego, ninguém. Eu mudei para Vitória há 2 anos. É engraçado que eu cheguei em Vitória há 2 anos, eu andava aqui só no GPS, eu não sabia nem que lado do GPS. E hoje, modéstia à parte, me tornei reconhecido aqui na cidade, pelo meu trabalho, pela pessoa que eu sou, tudo a partir do networking. Isso é muito bacana. Caramba, interessante demais. E queria fazer mais uma pergunta que mandaram aqui que eu acho de suma importância. Quando você deu quiser, meu irmão. Oh, ótimo, bom demais. Quando você deu a sua primeira palestra, tinham quantas pessoas? Você consegue se lembrar? Nossa, meu irmão. Talvez a primeira palestra tinha um público ali numa sala de aula, por exemplo, assim. Mas eu já palestrei para 2 pessoas, para 3 pessoas. Eu tenho, Caramba. nesses 10 anos, eu quero escrever um livro contando as histórias como palestrante. Como palestrante, tudo acontece. Né? Tem hora que o microfone não funciona, tem hora que, por exemplo, tem uma cidade que eu marquei uma palestra e fiz a divulgação, achei que tinha sido maravilhosa, porque não sei se você sabe, eu criei a turnê Despertando Vencedores. A turnê Despertando Vencedores, que me fez conhecer as 78 cidades do Espírito Santo. Talvez o que me fez ter esse título é exatamente a oportunidade de conhecer todas as cidades do Espírito Santo. Eu tenho o orgulho e a honra de conhecer. Só que em determinadas cidades eu acabava divulgando, e aí teve uma, que eu não vou citar o nome, teve uma que cheguei lá, não foi, tinha 3 pessoas. Rapaz, caramba! Eu dei um show, eu cheguei e falei como se tivesse falado para 100, 200, 300. Então, eu já tive 2.000 pessoas em uma palestra, na cidade chamada Quissamã, Rio de Janeiro. Foi um público recorde para mim. Esse ano eu quebrei um outro recorde, que eu treinei quase 1.000 pessoas em um treinamento, na cidade chamada Caratinga, Minas Gerais. Foi um recorde para mim, porque treinar é diferente da palestra. Então, foi um treinamento. Quase 1.000 pessoas ao vivo ali, foi uma loucura. Mas, então, o público varia muito. Hoje eu tenho uma estimativa mais ou menos de público que vem por palestra. E agora eu quero confessar algo pra você. Eu tô morrendo de saudade, cara. Ficar sem contar no microfone, ficar em casa, tá aqui no escritório. Eu tô doido pra voltar ao palco. Porque palestrar com as pessoas, com o público, é muito gostoso. Porque a gente sente a energia das pessoas, né? Nós estamos aqui com a quantidade de pessoas acompanhando, mas a gente não tá vendo as pessoas o tempo todo. Então, assim, eu amo quando acaba a palestra, vem todo mundo tirar foto, vou dar um abraço em todo mundo. Então eu tive sim o menor público, 3 pessoas, mas não foi a primeira palestra, porque a primeira palestra foi um convite de uma escola que me chamou para a sala de aula ali. E então foi muito assim, eu palestrei muito a R$50, palestrei muito em troca de cesta básica, e se precisar eu tô aí de novo. Eu sou mesmo, Lucas, o fato de ter, né, crescido, me tornado a referência hoje no estado, não me coloca, muito pelo contrário, aumenta só a minha responsabilidade. A cada vez mais que aumenta o meu público, aumenta meus seguidores, aumenta as pessoas que me acompanham, aumenta em mim a responsabilidade de fazer um trabalho único, exclusivo e inovador. Mas eu sou mesmo Lucas, lá do interior do Espírito Santo, com a mesma emoção. Caramba, interessante demais, demais. Olha, 2 fatos que eu achei muito interessantes daquilo que você acabou de falar. Que a mesma energia que você tinha numa palestra com 2.000 pessoas, você também mantinha essa energia com 3 pessoas. Esse eu acho que é o ponto pilar
de diferenciação das pessoas, que elas não querem se doar no máximo com 2 pessoas e esperam fazer isso quando tiverem no potencial gigante, fazendo coisas incríveis, coisas gigantescas. Mas não, o começo que vai determinar, aquelas 2 pessoas que vai determinar o seu potencial máximo. E outro pilar, humildade, que você falou. Sempre manter a humildade. Isso eu achei fantástico também em você, que tem muitas pessoas que às vezes alcançam um degrauzinho a mais e já perdem esse pilar. Total, e muitas pessoas... Total. Exatamente. Pode finalizar. E muitas pessoas pecam nisso. Não querem se doar no máximo quando estão pequenas e também quando crescem, não querem manter a humildade. Então elas não têm congruência naquilo que elas querem na vida. Eu acho que isso também, além de ser adoro essa palavra congruência, falta também da sua verdadeira essência, né? Eu falo assim, tenho a responsabilidade de ser uma pessoa pública, né? Tenho consciência do público que me acompanha hoje, mas também tenho a consciência que eu estou aqui para somar e que eu sou apenas um ser humano também, né? Milagre somente Deus quem faz. O papel de um palestrante é levar uma plateia a uma reflexão. E é essa reflexão que traz a transformação. Então, assim, essa conexão de brilhar com 3, com 100, com 1.000, 2.000 pessoas, eu acho que é muito mais associado à essência do que nós temos para entregar. Tem uma frase que eu falo sempre nas minhas palestras: cliente, no caso plateia, não compra o serviço ou o produto ali, compre a experiência. O nosso diferencial hoje, enquanto palestrantes, enquanto dependente da atuação que nós tivermos, não é somente o conteúdo que nós entregamos, é a forma que nós entregamos. Eu falo, por exemplo, de várias ferramentas do meu treinamento, que talvez outros treinamentos também falam, que se você pesquisar na internet tem. Por exemplo, eu falo sobre valores você pesquisa na internet, você acha um monte de coisa. Só que não é o conteúdo, é a forma que a gente entrega isso. Talvez o grande diferencial que me fez experimentar o sucesso foi exatamente isso, de entregar algo muito verdadeiro, algo que eu vivi, que eu acredito. E antes de transformar entre aspas, a vida do outro, eu busquei mudar a minha. O exemplo não é a melhor forma de ensinar, ele é a única forma de ensinar. Então eu tenho uma preocupação muito grande, Diego, assim, de ser o cara que está aqui no vídeo, esse mesmo cara, essa alegria que estou aqui, eu lá vencedores todos os dias, e ser o mesmo Lucas. Eu estava outro dia no shopping aqui em Vitória, antes da quarentena, né? No shopping, e as pessoas me reconhecem muito pela voz, né? É o Lucas Fonseca, pela voz do Lucas. Aí o cara chegou e falou assim: Lucas, que bacana, tal, acompanho seus vídeos, eu vejo você no Instagram. Nossa, mas você é igualzinho o cara do vídeo. Eu falei, eu sou o cara do vídeo, eu sou mesmo, Lucas. Né? Não existe um personagem somente aqui, olá, vencedores. Eu sou realmente esse Lucas, que acredita, que também tem defeitos, longe de ser perfeito, também tem defeitos, mas que todos os dias, eu acordo de manhã acreditando que eu posso sim ser inspiração para o mundo. E que existe em algum lugar do mundo alguém que precisa ouvir a minha palavra, que precisa ouvir a minha mensagem. E essa força é tão grande, tão grandiosa, que me move. Quando eu me vejo, já está cada vez mais aumentando a quantidade de público, aumentando a quantidade de contratação, a demanda só aumentando. E eu sempre quero manter essa humildade que você falou. Acho que a gente não pode nunca na vida achar que é melhor do que o outro, né? Achar que está podendo ou não. Ainda mais um trabalho de desenvolvimento humano, né? Que é muito mais sobre conexão do que sobre estrela. Eu não sou uma estrela em termos de palco, eu sou um ser humano que acredita e estou cada vez mais conectado com isso. Perfeito, incrível. Outra perguntinha de ouro aqui também, que eu tenho muita curiosidade de saber. Eu acredito que no processo de evolução nós temos que construir muitas coisas e também desconstruir outras coisas que estão enraizadas aqui dentro, que acabam nos prejudicando. Qual foi a maior desconstrução que você fez para o seu crescimento? Nossa, parabéns essa pergunta, eu tô adorando. Vou te dar mais 10 perguntas aí para que a gente vai acessando aqui e aí eu vou revisitando a minha mente também, isso é muito bacana. Sim. A maior desconstrução que eu tive que fazer, até forte para mim um pouco falar sobre isso, é de pensar mais no outro do que em mim. Eu sempre, em algum momento da minha vida, pensava antes, agora não, às vezes eu pensava muito mais nas pessoas do que em mim. Então, até movido pela essa ideia de ajudar as pessoas, de contribuir, chegou um determinado momento da minha vida, Diego, que eu me vi preocupado muito mais com o outro do que comigo.
muito mais em servir do que ser servido. Então, hoje sim, eu continuo preocupado em servir as pessoas, mas eu preocupo com uma pessoa muito bacana, uma pessoa que eu acho incrível, um tal de Lucas Fonseca também. Então, eu cuido de mim, eu me acolho. Então, eu tive que desconstruir isso, assim. Às vezes, não sei se você conhece essa expressão, tira da boca para dar para alguém, né? Né? Hoje, não. Hoje eu poderia dividir o bombom, mas a metade é minha. Então, tipo assim, eu tive que desconstruir esse comportamento que eu tinha, que é uma crença, né? Que o outro vinha primeiro de mim. Então, hoje, eu acredito assim, o melhor presente que eu posso dar para o meu filho, por exemplo, é um pai exemplar. É um pai que vai orgulhar ele cada vez mais. O melhor presente que eu posso dar a alguém é uma qualidade de atenção. O maior presente que eu posso dar a vocês que estão assistindo agora é um conhecimento que eu busquei, que eu busco cada vez mais e que faz a diferença para mim. Então eu tive que desconstruir o Lucas que só pensava no outro e construir um Lucas que pensava nele também. E aí foi uma virada, meu irmão. Aí foi quando as coisas começaram a acontecer. Isso foi muito bacana. Caramba, que gostei muito dessa mensagem. Isso aí, porque tem muitas pessoas que eu percebo que também são assim, que se importam demais com os outros e acabam esquecendo delas mesmas. É como se fosse aquele exemplo quando você está no avião, né? Que as máscaras caem. Primeiro coloque a sua, depois a do passageiro. Porque se você for tentar colocar... Pode falar. Na verdade, a gente vê no outro aquilo que a gente tem, né? O presente que você dá para alguém, talvez é o presente que você gostaria de receber. A atenção que você dá a alguém, talvez é uma atenção que você gostaria de receber. As pessoas são apenas o espelho, é apenas o espelho que nós utilizamos para falarmos muito mais sobre a gente. Talvez eu, Lucas Fonseca, no intuito de doar, as pessoas eram Lucas que adoraria ser recebido e acolhido também. Então, assim, tudo que eu vejo no outro está em mim. O que eu enxergo com muita clareza no outro é uma oportunidade de eu pensar em falar assim, olha, é a hora de eu aprender, é a hora de eu olhar para mim um pouco e enxergar o que eu também estou precisando disso. Então, talvez seja um pouco isso também. Tem uma frase que eu falo sempre também, todo excesso esconde uma falta. Todo excesso esconde uma falta. Tudo que você faz em demasia, demasiadamente fazendo aquilo, pode ser uma falta também que você está escondendo. Né? As pessoas que são muito perfeitas demais, tem alguma coisa que ela pode estar escondendo. Então, todo excesso esconde uma falta. Aquilo que eu faço para o outro é o que eu gostaria, talvez, que fizesse comigo. Então, é uma coisa que a gente, por exemplo, assim, eu adoro lembrar do aniversário das pessoas, mas se alguém não lembrar do meu, será que eu fico feliz? Então, assim, a gente começa que chama expectativa, né? A gente faz para o outro o que nós gostaríamos que fizesse com a gente. Perfeito. Outra pergunta também que mandaram aqui, que também é muito interessante. No início da sua carreira, você teve que se dedicar muito, correto? Muito. E agora, a dedicação continua mesmo intensa ou dá aquela normalizada, ou tem que continuar se dedicando muito também? Na verdade, o que muda, a única coisa que muda é a autoconfiança. Né? A autoconfiança vem mais agora. Então isso talvez diminui a ansiedade, diminui a preocupação. Por exemplo, até hoje quando eu vou entrar no palco, minha barriga gela. Eu acho que eu nunca quero que isso passe, sabe? Toda vez que eu vou entrar com vocês, Lucas Fonseca, minha barriga gela. Só que eu acho isso maravilhoso. Então assim, não é que talvez eu trabalhasse, esforçasse mais lá no passado. Talvez eu esforço até mais agora, porque agora tem uma expressão assim, o sarrafo é maior, né? Então, eu tenho um público do Brasil que me acompanha. Então, eu não posso falar qualquer coisa, chegar a contar uma coisa que está todo mundo falando somente. Então, eu tenho estudado muito. Estava olhando aqui atrás do meu escritório, a pilha de livro que eu li só esse ano, né? Que eu tenho buscado cada vez mais. Se você quiser, até passo dica depois. Então, assim, agora o que me ajuda muito, eu tenho muito mais autoconfiança. Eu não me sinto inseguro mais sobre o que eu estou fazendo. Né? Eu sei que se tiver 10 mil pessoas na plateia, eu vou pegar o microfone e vou lá e vou fazer meu trabalho. Mas o nível de entrega talvez seja até maior, porque existiram dois momentos, na verdade. O momento que eu saí de uma cidade do interior chamada Brejetuba e fui atuar em Venda Nova do Imigrante, trabalhar, ainda não morei lá, mas eu trabalhava lá em todo o tempo. Depois eu saí daquela região e vim para Vitória. Então aí me tornei referência no estado. Agora eu estou abrindo mercado em São Paulo. Então se você parar para observar, só aumenta o desafio, né? Só que, graças a Deus, como eu te falei, a autoconfiança é maior, o entusiasmo é maior, as ferramentas também são maiores e isso me dá muito mais empoderamento para ter ainda mais assertividade no meu trabalho. Mas a dedicação talvez seja até maior também.
Caramba, interessante, muito, muito, muito interessante isso, porque as pessoas às vezes têm a mania de falar bem assim, ah não, ele se dedicou muito antigamente, mas agora não precisa de mais dedicação, já está consolidado, não precisa de fazer mais nada, só dar palestras e tudo mais e continuar mantendo isso. Mas não, a dedicação continua. A Total, dedicação, total. Total. Não só a dedicação, a cobrança também, né? As pessoas, quando você se torna uma pessoa pública, como foi o meu caso, o sucesso ele é tão desafiador quanto o fracasso. O sucesso, primeiro você tem que ter caramba, muita fé, ou você tem que ter muito equilíbrio mental, muita inteligência emocional. Porque eu sou o Lucas, modéstia à parte conhecido, que as pessoas não sabem, claro, lá quem eu sou, mas eu sou o Lucas que também tem desafios. Eu também tenho conta para pagar, eu também tenho desafios como qualquer outra pessoa. Então, primeiro é saber separar, né? Que eu sou o Lucas ali, conhecido, tal, mas também sou um Lucas que eu preciso de ajuda o tempo inteiro. E depois entender que todas as pessoas que estão acompanhando a gente, elas estão ali para alimentar o nosso conteúdo. Não são pessoas que estarão o tempo inteiro comigo também, né? Então, eu tive que aprender muito sobre isso. Porque quando um dia cheguei no caixa eletrônico, hoje eu estou contando um monte de coisa inédita para você aqui. Cheguei no caixa eletrônico e aí veio uma pessoa rápido com o telefone na mão e falou assim: Lucas, que bacana, minha mãe adora seu vídeo lá no Instagram. Manda um alô, um vídeo aqui para ela. Aí eu falei assim, tá na hora de digitar a senha do banco. Eu falei assim, espera só um pouquinho, porque eu vou digitar a senha aqui agora. Aí ele, não, eu prefiro, bem que as pessoas falam que ao vivo as pessoas são diferentes, etc e tal. Então a cobrança é maior. Né? Eu não estou todos os dias da minha vida ao lado vencedores. Tem dia que eu também estou cansado. Tem dia que eu também enfrento o desafio que todos nós enfrentamos. Então, a cobrança é maior internamente, porque a gente está aqui para ser melhor, e essa é a parte boa. E também o público espera cada vez mais, né, da gente. Agora eu vejo isso como positivo, eu acho isso maravilhoso. bacana. Levando a gente para a zona de expansão. Agora, uma pergunta que eu vejo muitas pessoas se fazendo, eu queria te perguntar. Você já pensou em desistir? Cara, vai parecer talvez até mentira, mas eu nunca pensei em desistir. De palestrante, Caramba. Nunca, nunca, assim. Eu falo, olha, e olha que eu tive momentos, quase me emocionei agora. E olha que eu tive momentos, meu irmão, que não foi fácil, não. Eu até tenho uma expressão assim, às vezes é sangrar por dentro e brilhar por fora. A gente tem essa preocupação. Mas, assim, nos piores momentos da minha vida, eu nunca pensei. Porque, por exemplo, quando eu vim para Vitória, não foi tão lindo quanto parece. Eu também tive muitos desafios. Quando eu cheguei aqui, eu não conhecia as pessoas, etc e tal. E aconteceu uma coisa muito engraçada comigo, Diego. Eu sou, né, professor de formação, atuei em sala de aula durante 7 anos, mas agora, internamente, é como se eu não soubesse fazer outra coisa. Não existe dar errado a minha carreira, porque se a minha carreira desse errado, é como se eu tivesse dado errado. E eu nunca vou deixar isso acontecer. Então, eu nunca pensei em desistir. Já teve um momento assim de sangrar, de chorar por dentro ali, né? Já teve um momento no camarim com um monte de preocupação, porque eu tenho 2 empresas, um monte de colaborador, um monte de coisa para a gente resolver o tempo todo e ir para o palco como se nada tivesse acontecido. Porque eu nunca pensei em desistir, muito pelo contrário. Eu tenho a crença que tudo isso que eu enfrentei, agora menos, estou vendo uma fase muito bacana, graças a Deus, tudo isso que eu enfrentei era para chegar até aqui. E aqui é só o começo, tem muito para ver também, para aprender aí na frente. Eu achei bacana você me perguntar isso, porque eu falei sobre isso outro dia no Stories, e alguém falou assim, mas será? Eu nunca pensei. Vocês podem perguntar quem convive comigo, minha esposa, minha família, eu nunca falei, porque eu tenho certeza de todo o meu coração e convicção para você, que o mundo ouvirá minha voz. Eu tenho certeza disso. Eu sei que é um caminho. Isso pode parecer prepotência, mas não é. Isso é clareza. Aquilo que a gente não chegou ainda, né? Agora, quando a gente tem essa clareza de fato, o que eu quero, a convicção do meu trabalho, a convicção que eu estou aqui para fazer a diferença, o dia que eu não estiver fazendo mais a diferença na vida das pessoas, aí sim não teria graça. Então, assim, primeiro, a dica que eu passo para os seus seguidores que estão assistindo é trabalhar um acolhimento quando as coisas não saem da forma que você esperava. Dificilmente a vida gira em torno da gente somente, as coisas dão ruim às vezes, passamos por desafios, às vezes dá muito ruim literalmente, mas essa convicção, essa certeza desse propósito, que é a clareza que eu tenho na minha vida, nunca na minha vida eu pensei, vai desistir, não, vou seguir adiante.
Eu tiver que passar comendo ovo cozido durante o final de semana, como eu já passei. Passei por dificuldades enormes, né, para ao chegar. E mesmo depois eu já tinha sido conhecido, lá no passado. Porque você vai melhorando e os desafios vão só aumentando também. As pessoas esperam mais da gente. Eu me cobro mais. Não no sentido de cobrar, me bater aqui por isso. Mas eu quero ser melhor cada vez mais. Então, esse Lucas que está falando com você, ele é totalmente diferente do Lucas do ano passado. E se você me encontrar em 2020, eu serei diferente também. Cuidado com pessoas que você encontra com elas, estão com o mesmo assunto, estão guardando coisas lá do passado, o tempo todo remoendo isso. Então eu tenho uma constante certeza em mim que eu estou aqui para fazer a diferença, e aí eu tenho a clareza que nem tudo vai ser da forma que eu quero, ou na hora que eu quero, mas que tudo é para o meu próprio bem. Falar para você de coração e de verdade, Diego, essa pandemia, por exemplo, está sendo uma calamidade mundial, mas, cara, o tanto que eu tenho crescido com isso, o quanto que eu serei. Olha que frase bacana que dá para anotar. Jamais voltaremos ao normal, nós voltaremos melhores. Caramba. Essa é a reflexão. Nós nunca mais voltaremos ao normal, nós voltaremos melhores. Então, eu, enquanto palestrante, eu tenho aprendido muito, estudado muito, lido muito. Enquanto empresário, eu tenho trabalhado um monte de algumas deficiências, algumas arestas que precisavam ser corrigidas na minha empresa. Enquanto esposo, tenho dado mais atenção à minha esposa. Enquanto pai, como tem sido lindo estar com meu filho, pegando as atividades escolares dele. Estou até preocupado, depois que eu voltar a viajar, que eu viajo muito, né, quando eu estou palestrando, como que vai ser, porque eu estou o tempo todo ali com ele, eu estou o tempo todo conectado com ele, um pai muito mais presente. E aí eu redescobri em mim o meu verdadeiro sentido mesmo, que é estar com a minha família, quer estar aqui com vocês, porque tem os seus seguidores que eu não conheço ainda, mas são pessoas que estão comigo. O que faz as pessoas conectarem ou não é a frequência. É a frequência que eu emanei que conectou com você. Que fez com que você nunca me chamasse para essa live. E eu seria um idiota se eu não aceitasse seu convite. Tá sendo incrível, cara. Tá sendo incrível. Tô muito feliz. Gostei demais. Caramba, isso que você falou sobre certeza daquilo que você queria e nunca pensou em desistir é fascinante. É justamente aquilo que eu leio tudo nos livros. Igual, por exemplo, Napoleão Hill fala muito disso, você ter certeza daquilo que você está visualizando. Porque a maioria das pessoas acontece o quê? Passa por uma dificuldade e todo aquele plano, todo aquele projeto que ela tinha já joga por água abaixo. Exatamente. Então, esse fato de ter certeza eu achei fantástico, fantástico que você leva para a sua vida. Isso que eu acho que é o diferencial que as pessoas não têm, que devem ter. Até porque, infelizmente, apenas 3% das pessoas no mundo têm clareza do propósito. Né? Apenas 3%. Então, assim, essa certeza foi que me moveu. Né? Quando eu morava lá no interior, que eu ralava no posto, trabalhando na roça, né, para alcançar, eu falava. E aí tinha um desafio, eu gaguejava muito, não conseguia me expressar com as pessoas, eu era cheio de limitações, mas eu tinha certeza. Eu tinha certeza disso. Assim como eu tenho certeza, se você quiser gravar essa live, me conta daqui 5 anos, eu tenho certeza onde eu estarei. Então, assim, que aí não é só você querer, existir uma energia tão forte em você. E eu vivo muito isso, a sala aqui do meu instituto é exatamente onde eu queria. Isso é muito conhecido como a lei da atração, você já deve ter lido também sobre isso. Sim. Então, de atrair aquilo que você quer. E você querer da mesma intensidade que você quer respirar. O que separa nós do que nós queremos é a nossa frequência. Se o que eu quero, por exemplo, se eu quisesse lá, eu não tenho expressão, se eu quisesse lá uma Ferrari, a Ferrari está aqui, se a minha energia está aqui, nunca vai alcançar. Se eu quero uma Ferrari e a Ferrari está nesse nível de energia, a minha energia tem que estar no nível para encontrar isso aqui. Uma coisa que eu sempre falo, não existe vender para alguém, existe ajudar as pessoas a comprarem. Você não tem que querer vender. Você tem que ser suficientemente bom e ter um posicionamento muito bom no mercado, que não é você que quer vender, as pessoas querem comprar você. É um papel inverso. E é isso que faz um grande diferencial na minha vida, quando eu acredito. Eu não estou longe de saber tudo, estou aqui no aprendizado cada vez mais, já estou aprendendo com você nessa live, maravilhoso para mim. Só que essa clareza. Outro dia alguém me ligou e falou assim, mandou um áudio, na verdade. Lucas, eu recebo muito áudio, meu número ainda, sou eu quem respondo ali as pessoas. Tem vezes que eu demoro, porque é muita gente, né? Mas eu faço questão de responder todo mundo no Instagram. Aí uma pessoa mandou um áudio, Lucas,
me dá uma técnica de vendas, porque modéstia à parte eu amo vendas, assim. Me dá uma técnica de vendas para eu vender um projeto meu aqui e tal, tal. Aí eu falei, respondi o áudio, fulano, nesse tom de voz nem eu compro o seu. Caramba. Você não precisa de técnica, você precisa de convicção. É a convicção que nós temos em prol de algo que determina a conexão das pessoas. É a convicção que eu tenho, que você tem, que nós temos enquanto futuro, que arrasta, que move para isso. Quando eu olho hoje para o lugar que é lindo, meu escritório, as coisas que eu vivo aqui em Vitória, em algum momento isso já foi realidade na minha mente. O cérebro é a parte mais inteligente do corpo, só que ele não sabe separar o que é imaginação, o que é realidade. Aquilo que você imagina, o seu cérebro já entende como uma realidade. Se eu falar assim, Diego, você acabou de ganhar neste momento R$1 milhão, e você começar a acreditar, já vai dar uma energia boa na gente, né? Sim. Porque o cérebro não sabe separar o que é imaginação, o que é realidade. Então, a convicção de acreditar. O meu treinamento, eu falo assim, o melhor treinamento de alta performance do Brasil. Porque ele realmente é o melhor. Isso aí não foi ninguém que criou. Eu acredito que ele é o melhor. O palestrante não recebia o título, mas o treinamento não. É isso, é essa convicção. As pessoas, não sei como que é aí na sua cidade, mas a grande maioria das pessoas atendem sem entusiasmo. As pessoas não têm entusiasmo. As pessoas não têm mais entusiasmo para falar uma com as outras, para conectar com a sua própria família. Vivemos na era do WhatsApp, ninguém olha para ninguém mais. As pessoas agora estão passando um maior desafio, porque existia aquela crença. Deixa seus problemas em casa e vai para o trabalho. Agora está todo mundo em casa e aí, vamos fazer o quê? É essa reflexão que eu tenho trazido na minha vida. De ter essa convicção, essa clareza do que eu sou, do que eu posso fazer, do que eu quero para minha vida. E se alguém dissesse assim, Lucas, eu não sei o que eu quero. Até falei isso na palestra na última vez, você deve ter ouvido. Falei, foca no que você não quer. Quando você começa a eliminar da sua vida aquilo que você não quer, você já está aproximando do que você quer. Eu não sei quais são as pessoas que eu quero conectar na vida. Elimine um monte que você não quer da sua vida. Que você vai abrir espaço para chegar às que você quer. As que você quer. Se você mantém um relacionamento amoroso que não te acrescenta, você nunca vai trazer espaço para o bom chegar. Se você está rodeado de amigos que não acreditam em você, que não trazem para você convicção de que você realmente é capaz, você nunca vai abrir espaço para chegar aos bons. A sua frequência atrai a sua tribo. Então, a frequência que nós estamos emanando atrai as pessoas que nós estamos trazendo para a nossa vida. Quando eu entendi isso, Diego, eu mudei de vida, cara. Caramba! Foi muito bacana, muito bacana. Perfeito, perfeito, perfeito. Ó, já até meio que estourei um pouquinho o seu tempo. Pode ficar. Mas, sinceramente, está sendo muito construtivo mesmo. Construtivo demais, demais, demais. E você falou uma coisa agora que eu achei muito interessante sobre você deixar algumas pessoas de lado em prol do seu crescimento. E essa conexão com pessoas que não te levam para um nível acima é destruidor. Você concorda com isso ou não? É catastrófico. Quando você está com pessoas que não te impulsionam a ser melhor, você já está para trás. Toda vez que você caminha, alguém fica para trás. É impossível você caminhar e trazer todo mundo com você. Então, quando você dá um passo, deixando para trás aquelas pessoas que não te acrescentam, você já está evoluindo de uma forma grandiosa. Então, é esse diferencial. Pessoas que você tem que ficar calculando as palavras que você vai dizer, que ela pode usar aquilo contra você. Pessoas que falam... E aí o Leandro Carnal fala isso brilhantemente. Ele fala que você quer conhecer seu amigo de verdade, fala do seu sucesso para ele. Tem pessoas que falam que são altamente amigos seu, amigo, amiga, né? Mas quando você fala de uma conquista, tem alguma coisa errada. Você compra um carro novo, vai dar uma voltinha na rua, a pessoa fala, tem alguma coisa errada, está comprando tudo financiado. Então, as pessoas que de fato acreditam em você, elas vibram pela sua vitória. Elas ficam muito felizes quando você está bem. Porque tem pessoas que aproximam da gente, não é porque gosta da gente, é porque está adorando ver sua desgraça. Nós funcionamos na vida por comparação. Nós funcionamos na vida observando quem está melhor, eu olho quem está melhor, para eu seguir lá na frente. Sim. Tem gente que faz o efeito ao contrário. Ele olha quem está pior para ele perceber assim, mas eu estou bem, hein? Eu estou bem. Eu estou com dor de cabeça. E o fulano que está dor de cabeça e uma dor na perna? E tem um momento muito engraçado na minha palestra, quem já assistiu minha palestra online vai lembrar,
que eu falo que o brasileiro tem a habilidade de competir para descobrir quem sofre mais. As pessoas competem para descobrir quem sofre mais. Supostamente eu chego para você e falo assim, Diego, dormi nada essa noite, Diego. Aí, hipoteticamente, tá? Ao invés de você falar assim, ai, Lucas, o que aconteceu, Lucas? Supostamente você vira e fala assim, e eu que tenho 2 noites que eu não durmo? Então as pessoas estão competindo para descobrir quem sofre mais. E eu venho trazendo nas minhas palestras uma reflexão sobre falarmos de coisas boas, conectarmos com o nosso verdadeiro propósito, acreditar cada vez mais na sua essência, no seu trabalho, na convicção que você tem sobre o que você faz. E é isso que você falou brilhantemente. Conectar com pessoas que te impulsionem a ser melhor. Eu sempre tenho na minha vida, Diego, 3 pessoas que são minhas referências, no mínimo. E essas pessoas estão cada vez mais, eu estou cada vez mais conectado com o que elas fazem, com o comportamento que elas têm para elas serem quem são. E aí, quando eu começo a conectar com essas pessoas, eu tenho clareza do que elas fazem, clareza de onde elas estão, de onde eu irei chegar, eu começo a trazer para mim essa convicção. Eu também tenho um caminho. Essa frase não é minha, mas existe uma frase muito bacana que é a seguinte: o sucesso deixa rastros. Quem tem sucesso, deixa rastros. Então, o Lucas que eu me tornei hoje, né, como palestrante, como treinador, não é que eu descobri o Brasil, que eu trouxe a fórmula. Eu não inventei a roda nem criei a pólvora. Eu comecei a perceber o que as pessoas de sucesso faziam. Quando eu criei um método, por exemplo, eu falei, eu quero ter um método, eu quero ter uma coisa que é minha, que eu tenho convicção do que eu acredito naquilo. Se eu for representar o que alguém faz, talvez aquela é a crença da pessoa, mas não é a minha. Eu vou trazer para a minha vida o que eu realmente acredito. Então eu fui modelando, com uma técnica chamada modelagem, eu fui modelando as pessoas que fazem sucesso dentro da área que eu busco, e aí encontrei o caminho e fiz a minha história, o meu legado. Foi muito bacana. Caramba, bacana demais. Agora só mais 2 perguntinhas que eu vou fazer para finalizar, que eu sei que seu tempo é corrido também. Primeira pergunta. Diz um livro de Mário Sérgio Cortella que fala bem assim, que nós devemos saber aproveitar a ocasião e o momento. Quando você foi chamado para fazer a sua primeira palestra, que você disse que foi nas escolas, o que te fez dizer sim ao invés de dizer não? O que me fez dizer sim era genuinamente a vontade de compartilhar a minha história com as pessoas. Eu sempre falo assim que a inspiração é o maior patrimônio que nós temos. Então, assim, até hoje, o que me faz estar aqui com você neste momento é a crença aqui na minha mente que existem pessoas do outro lado que estão assistindo, que estão gostando do que nós estamos falando. Então, assim, essa vontade genuína, é genuíno que eu sinto, de inspirar as pessoas a partir da minha história, foi o que me fez dizer sim. Então, aí se você me perguntasse, Lucas, qual é a sua missão no mundo? O maior presente que eu tenho é saber essa resposta. A minha missão no mundo é ser a prova viva de que tudo é possível. E aí eu fiz da minha história de vida inspiração para milhares de pessoas. Então, são coisas assim que me movem, que me faz ser feliz, que me faz estar feliz. Então, o que me fez dizer sim à minha primeira palestra, é que mesmo lá no passado, eu já acreditava que eu posso ser inspiração para alguém quando as pessoas começarem a conhecer mais a minha história. Caramba, fascinante, fascinante. E para fechar com chave de ouro, eu queria, se você pudesse dar uma lição para todas as pessoas que estão aqui, uma lição de vida que vai construir algo, que vai fazer elas saírem do nível de agora e aproximar mais ainda do próximo nível. Qual seria a lição que você compartilharia agora? Show de bola. Antes, se alguém quiser fazer pergunta também, meu irmão, pode perguntar aí. Sim. Tá? Pode ficar à vontade antes de eu responder a sua pergunta, tá bom? A lição que eu daria para alguém, o que eu diria para todas as pessoas que estão assistindo ao vivo e que verão gravado, depois eu poderia até baixar essa live subir no YouTube, ficou muito bacana. Vale a pena. Depois você baixa aí. A lição que eu diria para as pessoas, ocupe o seu lugar no mundo. Existe um lugar no mundo que somente você pode ocupar. E que se você não ocupar, alguém vai ocupar por você. Não deixe que ninguém no mundo te faça acreditar que você é incapaz. Se alguém fez, você pode fazer. Ocupe o seu lugar no mundo. Todos nós viemos ao mundo com um propósito, com uma missão. O que me deixa triste é que alguns não encontram isso. Passam aqui na Terra somente em uma passagem, vão embora e não deixam algo que vai marcar. Eu acredito, Diego, que nós somos eternos.
As pessoas eternas ficam na memória das outras. Eu não conhecia Elvis Presley, todo mundo fala em Elvis Presley, é um cara que é eterno. A Ayrton Senna eu conheci, mas falando assim, é um cara que vai ser eterno e é eterno aí. Então, as pessoas que cumprem o seu legado, que cumprem o seu propósito, elas são eternas. Então, a minha dica é: ocupe o seu lugar no mundo. E uma frase que eu complemento: para você viver o seu propósito, você precisa ter coragem. Caramba, coragem. Coragem é exatamente tudo, 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 tudo. E é fantástico. Justamente o que me fez mandar mensagem para você foi coragem. E uma coisa que eu achei interessante que quando eu falei contigo foi que você falou o seguinte: tem muitas pessoas que querem me mandar mensagem, mas não têm coragem. E não falam. Exatamente. E foi essa sua coragem, né? Chegou a pergunta, depois você me lembra. Chegou a pergunta. Essa sua coragem que é o seu diferencial. Porque inúmeras pessoas me seguem, inclusive seus seguidores quiserem me seguir, Lucas Fonseca Oficial, me acompanha lá, né, para me seguir no Instagram também. Essa sua coragem que fez, porque, por exemplo, as pessoas queriam tanto falar com o Lucas, mas não fala, então chega. Eu, às vezes, demoro a responder, porque, graças a Deus, é muita gente. Mas, cara, quando eu vi, me liga, me ligou, com essa energia que você tem, meu irmão, eu seria louco se não dissesse assim, né? Então, eu quero desejar para você muito sucesso, que você cresça cada vez mais. Vamos dividir o palco aí em breve, vamos para com certeza, com certeza. Se tudo que você vê em mim que fez sentido para você, é porque está em você. Lembra que eu falei no início da live? A gente só vê no outro aquilo que a gente tem, né? Então, tudo que as pessoas veem em você e veem em mim é porque está nelas também. Eu fico muito feliz pelo convite. Vamos ler uma pergunta que teve aí, ó. Como se comunicar com uma pessoa de sucesso? Sim. A pessoa de sucesso, do meu ponto de vista, é a primeira coisa. Comunicação não é falar bonito. As pessoas às vezes acham que falar bonito é comunicação. Não é. Comunicação é muito além das palavras. Apenas 7% do que eu estou falando aqui tem a ver com a minha oratória. É o não verbal, é todo o restante que determina muito mais, a convicção que eu tenho que faz a diferença. A energia. Então, exatamente. No país em que ensina a oratória, as pessoas estão aprendendo a falar e não aprendendo a ouvir. Ouvir é tão importante, ou até mais importante do que falar. Então, uma pessoa de sucesso, ela comunica bem. Só que comunicar não é falar somente. Falar é apenas 7% da comunicação. Então, o que uma pessoa de sucesso comunica? Ela comunica positivismo. Ela comunica entusiasmo. Você não vê uma pessoa de sucesso reclamando o tempo inteiro. As pessoas de sucesso, elas têm a habilidade de enxergar oportunidade na adversidade. Você não pode mudar a situação, você pode mudar o significado da situação. Você não pode, Diego, voltar lá no seu passado e mudar a sua história. Você muda o significado que você dá à sua história. E isso é comunicação. Exato. Eu passei 25 anos da minha vida contando a história do menino triste, sofrido, que morou na roça, que tal. Nada prosperava na minha vida. Quando eu comecei a contar a história de um vencedor, que mesmo com grande dificuldade ele acreditava em sonhos, tudo começou a prosperar. Então, comunicar bem é muito associado ao que você acredita, ao que você fala, ao que você ouve, ao que você projeta. E se realmente 80% das pessoas bem-sucedidas na vida, elas se comunicam bem. Repito, comunicar não quer dizer falar bonito. Exato, exatamente. Porque às vezes as pessoas querem falar bonito, mas não querem encantar. E existe uma diferença entre você falar e você encantar. Tem pessoas que falam muito bem e tem pessoas que não encantam. E tem outras pessoas que não falam tão bem e encantam. E falar bem, falar encantar, está muito mais associado em sentir. É sentir o que a gente Exato. Né? É trazer para dentro, né? Jogar aqui o que eu estou sentindo aqui dentro. Então, é essa conexão que eu uso muito. Eu estou aqui falando para vocês online, mas é como se eu estivesse na frente de vocês mesmo e olhando para cada um de vocês. E isso é o que me move cada vez mais. Perfeito, perfeito. Alguém tem mais alguma pergunta aí? Mais perguntas? Vamos dar mais um minutinho aqui se alguém tem mais pergunta. E eu adorei estar com vocês. E achei um grande momento, meu irmão. Eu quero convidar você, publicamente convidar você a vir ao Instituto Lucas Fonseca assim que passar essa quarentena, né? E irei, com certeza. Para você conhecer. Na sua jornada de vida, você teve pessoas próximas que você sentiu que torciam contra ou que não acreditavam no seu potencial? E como lidou com isso? O Fernando Oliveira, olha que bacana, inteligente a pergunta dele. Fernando, na verdade, tinha muito mais gente torcendo contra do que a favor. Infelizmente, era muito mais gente torcendo contra do que a favor. Como que eu lidei com isso era trazer a convicção.
Às vezes é até engraçado, Fernando, que eu pensava assim, vai falando. Um dia, não tem engraçado, um dia você vai ver. Um dia você vai perceber que eu tô falando a verdade. Então, Fernando, existe uma coisa que eu chamo balde imaginário. Aquilo que as pessoas falam que eu acredito, eu trago para cá e pro meu coração. Pra mente e pro meu coração. Aquilo que as pessoas falam que eu acho que não tô nem aí, eu jogo com um balde debaixo do meu braço aqui. Jogo pra cá um lixo. Então, eu trago pro meu coração somente aquilo que faz sentido para mim. Se eu fosse ouvir tudo que as pessoas falam sobre o meu respeito, não é só elogio também. Né? Eu ficaria louco. Então é importante. Lá no passado eu tive essa sabedoria de ouvir somente o que me fazia bem. E hoje é o que eu continuo fazendo. Né? Claro que eu estou muito pronto para ler. Crítica é maravilhoso, né? Você cresce muito com crítica. Mas crítica de quem nunca fez nada não adianta nada. Né? A gente tem que saber de quem tá te criticando, quem está contribuindo para o seu crescimento aí. Então, lidar com isso, Fernando, respondendo a sua pergunta, traga para o seu coração somente aquilo que vai te fazer crescer, que vai te fazer expandir. Perfeito, perfeito. Muito bom. Show de bola. A live daqui a pouco, eu acho que mais um minutinho já estará quase caindo, já tem quase uma hora. Vamos finalizar. Olha, Lucas, queria agradecer muito, porque olha só, pessoal, o Lucas falou que ia ser 30 minutos e ele disponibilizou praticamente uma hora do seu tempo para estar contribuindo conosco aqui, contribuindo de uma forma exemplar, de uma forma magnífica. Exatamente, meu irmão. Foi um prazer para mim. Eu sei que seu tempo da live também está esgotando. Foi um prazer. Eu que perguntou sobre as crenças, manda no privado lá para mim que eu vou responder você em áudio sobre as crenças, porque o tempo aqui realmente não dá. Muito obrigado, Diego. Vamos marcar outras vezes. Vamos aproveitar que eu estou de quarentena. Com certeza. Eu volto a viajar, é uma loucura. Eu quero agradecer a todos vocês, seguidores que acompanharam, a cada um de vocês que mantiveram conectado aqui. Foi um presente para mim. Gratidão, Diego. O meu dom de vida, o que Deus me escolheu no mundo, Deus me enviou ao mundo para isso, para trazer essa mensagem para as pessoas. Que Deus continue abençoando cada um de vocês, a cada um que está assistindo essa live ao vivo e que vai vir gravado depois. Amém. Muito obrigado mesmo. Amém. Então só tirar um print aqui agora, né, para guardar esse momento aqui. Vamos lá. Aí, show de bola. Maravilha. Lucas, brigadão mais uma vez. Stars aqui, ó, consultor de imagem, T. Salazar. Parabéns, vencedor. Parabéns, Tchãozinho. Você tá aqui, meu irmão. Que maravilha. Essas roupas aqui, tudo ele que indica. Ele é maravilhoso aí. T. Salazar, que comentou na live. Meu grande amigo. Beleza. Obrigado, obrigado. Brigadão, até mais. Valeu, tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Pessoal, que live incrível! Foi extremamente impactante este conteúdo, sério. Se vocês conseguiram pegar essas informações, essas conexões, essas chaves, eu tenho certeza que vocês vão crescer muito, muito, muito. Olha a referência que eu trouxe para vocês hoje, Lucas Fonseca. Eu fiz a conexão, que foi o networking que ele falou com ele, e me conectei a ele. E foi extremamente sensacional. Então, eu queria agradecer a presença de cada um e de cada uma de vocês. E olha só, uma novidade incrível. Na minha bio tem um link lá de um e-book para você sair de uma mentalidade comum para ir para uma mentalidade extraordinária. Se você quiser saber mais, é 100% gratuito. Está lá disponível para vocês. Vocês podem entrar lá e pegar esse e-book 100% gratuito, que eu tenho certeza que vai agregar muito valor na sua vida. Então, mais uma vez, meu muito obrigado mesmo pela oportunidade, pela presença de cada um de vocês e até mais.